Graças a Paz, meus irmãos. Uma alegria multiplicada aí por várias. Primeiro de estarmos de volta, a casa do Senhor, um culto presencial. Depois por receber esse convite para estar trazendo a mensagem essa noite. Desde já eu agradeço ao pastor. Nós vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. Acho que já foi feito, mas também eu quero agradecer a presença de todos. Uma noite especial, uma noite importante, que nós temos batismo, Santa Ceia. Nós ficamos honrados de estar podendo participar deste momento. Peço à amada igreja que abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Sabemos que o nosso protocolo permite a abertura até as 21. Então, nós vamos ser comedidos com o tempo, até porque ainda tem o batismo e ainda temos a Santa Ceia. Capítulo 1 do livro de Daniel, ele vai trazer aqui como título a educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. Só lembrando aqui os irmãos que esse Deus é minúsculo, porque não é o nosso Deus, é o Deus pagão. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs os outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque, e a Azarias, o de Abidenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, mas pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós vamos parar até aqui, meus amados, porque nós já ouvimos muitas mensagens sobre este tema, sobre a vida de Daniel. Nós vamos observar 3 pontos dessa história, em que vamos trazer para o nosso dia, para a nossa realidade, como uma aprendizagem para nós de poucas coisas que Daniel passou, porque isso aqui é o capítulo 1, ainda existe ainda uma história pela frente. Não era fácil ser jovem nos dias de Daniel. A nação inteira estava vivendo em flagrante desobediência a Deus.
Os momentos de fervor espiritual haviam se acabado. Deus, portanto, por intermédio de Jeremias e Abacuque, alerta o povo que o tempo da calamidade aconteceria. A poderosa Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo para o cativeiro. Nabucodonosor cercou a cidade até que a fome vencesse o povo dentro dos muros. Depois invadiu, incendiou, derrubou os muros. Foi nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, desobediência, de guerra, que Daniel cresceu. Foi nesse contexto dramático que ele viveu a sua infância e a adolescência. Seria ele, Daniel, um a mais a embrenhar-se nas sombras espessas do pecado? Como ser um jovem fiel a Deus num tempo assim? Nós temos a oportunidade de hoje de ver alguns jovens seguindo os caminhos do Senhor, e hoje nós temos na nossa congregação jovens que vão fazer a pública profissão de fé. Daniel era jovem. Nós vamos guardar essa frase e no final eu vou relembrar ela. Coragem para ser diferente. Daniel, um jovem fiel a Deus, apesar de um passado de dor. A vida de Daniel é um farol a ensinar-nos o caminho no meio da escuridão do relativismo. Nossos dias, nós temos vivido em uma sociedade e nós sabemos que, por mais que digam que a maioria da população brasileira é evangélica, que o percentual de crente é grande, mas uma parte da população não crê nisso, não acredita no que nós estamos fazendo aqui hoje. Já visto, o pastor citou hoje um exemplo de manhã, e eu fui procurar e pesquisar, pastor, e vi algumas aberrações que ele anda falando. Estamos aqui em família. É um pastor que depois de quase 30 anos, ou quase 30 anos, hoje ele vai em rede nacional de várias televisões e mídias, dizer que isso aqui é mentira. E os nossos jovens, como ficam em ouvir isso? Seu testemunho rompeu a barreira do tempo e ainda encoraja homens e mulheres em todo o mundo a viver com integridade. Uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que me chama a atenção na história de Daniel é que quando ele chegou lá, ele não quis mudar o povo. Ele não quis que aquela nação esquecesse a sua cultura e a forma de viver. Ele quis não ser igual a eles. Então, primeiro nós vamos ver que, em meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. No versículo 8, respondeu Daniel firmemente não contaminar-se, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Eu não li a restante, mas os irmãos perceberam no início que o rei disse: eles vão chegar aqui, nós vamos trazer jovens, porque era normal, era tradicional, após uma guerra, os homens adultos eles eram exterminados, as mulheres levadas como escravas, e os jovens valorosos eram levados para valorizar ainda mais a cultura deles. E Daniel, ele é levado, chega numa nação idólatra, mas Daniel,
ele não se deixa levar. Aí eu quero trazer para nós hoje, quantas vezes nós estamos no ambiente escolar, de trabalho, na rua, com amigos ou vizinhos, e nos deixamos levar. E Daniel, jovem, não estamos falando aqui de um homem já formado de caráter e personalidade, mas estamos falando de um jovem que decidiu não ser igual àquela nação que levou ele em cativeiro. Nós precisamos ser como Daniel, absolutamente fiel a Deus, fiel à palavra de Deus, fiel nos propósitos de Deus, fidelidade ao Senhor. Ele foi agredido, violentado em seus direitos mais sagrados, perdeu sua liberdade, saiu de sua casa, não como estudante, mas como escravo. Ele não mais é dono de sua vida, nem de sua agenda. Ele é escravo. Está debaixo de um jugo. Seu país foi invadido, a sua cidade foi arrasada, o templo do Senhor foi derrubado. Seu povo estava debaixo do opróbrio. Estava em um país estranho, língua estranha, sem a palavra de Deus em suas mãos. Que cenário, meus irmãos. Muitas vezes não precisava de uma lista extensa dessa para que nós coloquemos em nossa mente, em nosso coração, a tal de amargura, desespero, não quero mais isso, não quero mais aquilo, por um tantinho assim, pavios super curtos. Tem muito mais tragédia na lista do que Daniel passou. Daniel, a despeito de tantas perdas, porém não deixa o seu coração ser envenenado pela mágoa. Em vez de buscar a vingança dos inimigos, procurou ser instrumento de Deus na vida deles. Ele era ainda adolescente, mas conhecia Deus. Era ainda jovem, mas sabia o que era certo e o que era errado. E aqui está, meus irmãos, uma grande responsabilidade para a família, de você para com seu filho, para com seus netos, sobrinhos mais novos. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, mostrar para eles o que é certo e o que é errado. A despeito do que a sociedade vem fazendo, do que grupos queiram exigir de lei e de direito, nós precisamos alimentar os nossos jovens e as nossas crianças com o que é certo e o que é errado aqui, na palavra de Deus. Eles podem conquistar o direito que eles quiserem conquistar, mas nós, como igreja, vamos mostrar, através da nossa palavra, da palavra do nosso Deus, o que é certo, o que é errado, aqui, absolutamente, não é relativamente. Então esse é um dos nossos grandes objetivos como igreja e grande responsabilidade como família. Estava na flor da idade, mas não se misturava com aqueles que se entregaram ao relativismo moral. Eu queria só fazer aqui uma observação a respeito de misturar. Quando eu estava pensando nessa frase misturar, eu lembrei da minha esposa que anda misturando umas tintas para pintar, uma artista, né? Esse pessoal mais assim, né, pastor? Quando quer, né? Pensa em aposentadoria, já quer logo ser artista. Daqui a pouco tem uns quadros aí com Joel, essas coisas. Misturar, meus irmãos. Agora vamos para uma parte que eu gosto: comida.
Quando a gente mistura o feijão com o arroz num prato, está misturado, porém, a gente ainda consegue separar o grão do arroz e o caroço do feijão, né? O caroço do arroz e o caroço do feijão, né? Mas se você misturar a tinta, você não vai conseguir separar as tintas mais não. Você nem vê, ela andou misturando branco com preto, virou cinza, a gente não vê nem o branco nem vê o preto, vê o cinza. Meus irmãos, nossos filhos, nós, se a gente se misturar com o mundo a ponto de não saber quem é quem, nós estamos falhando com a nossa responsabilidade social. Nós vamos ter ao nosso lado pessoas incrédulas. Nós vamos conviver com quem não acredita em Deus. Nós vamos conviver no nosso trabalho, no transporte público, na escola, na universidade. Essa convivência é inevitável. Mas nós não podemos nos misturar a ponto de ser tinta. De ter uma roda de amigos conversando e dizer assim, ali não tem nenhum crente. Isso não pode acontecer conosco. E com Daniel não foi assim. Segundo lugar, meus irmãos, em meio de tragédias terríveis, Daniel não deixa seu coração se azedar. Ele teve muitas perdas, perdeu a nacionalidade, sua bandeira, foi arrancado da sua pátria e do seu lar, perdeu a sua família. Daniel não é um jovem influenciado, mas um influenciador. E essa palavra está em moda, né? Influenciador. Nós cristãos temos a obrigação de sermos influenciador. É o nosso testemunho de vida. Se vai ser em rede social ou não, mas precisamos ser na nossa vida, com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, nós teremos que ser influenciador. Porque se um crente se deixar ser influenciado, está complicado. Atenção, nossos jovens que vão para escolas maiores, universidade, aulas presenciais, grupos de escola, grupos de faculdade. A gente que já passou por isso, a gente sabe o que é isso. Nós não podemos deixar de ser influenciado. Mas se as nossas crianças, nossos jovens estiverem vazios, serão. Vazios de quê? Não é de água e alimento não, é da palavra de Deus. As pessoas que foram levadas ao cativeiro entregaram-se à depressão, nostalgia, choro, desânimo, amargura, ódio. Salmo 137. Vamos. Saudades da pátria é o título desse salmo. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse salmo mostra que o povo estava lamentando porque estava em cativo. Daniel escolheu ser uma luz, um testemunho, um jovem fiel a Deus em terra estranha. Não é o que as pessoas nos fazem que importa, mas como reagimos a isso. Não é o que as pessoas fazem ou nos fazem que importa, mas como reagimos a isso. E eu quero, essa noite,
que nós coloquemos em nossa mente como Daniel agiu. No meio de uma cultura sem Deus, sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Jovem, numa pátria idólatra, onde o pecado era sem fronteira, onde toda sorte de desordem poderia acontecer, naquele país era normal, ele estava longe dos pais, tudo poderia imaginar que ele poderia pensar assim: ah, estou longe, ninguém está me vendo, meu pai não está me vendo, minha mãe não está me vendo. No meio de uma cultura sem Deus e sem absolutos morais, Daniel não se corrompeu. Ele poderia até dizer: aqui isso é normal, porque era um país estranho, idólatra. Aqui é cultura fazer isso. Aqui pode. E ele mostra diferente. Eu não gosto de citar exemplos, mas não é meu, é uma convivência. Eu trabalhei alguns meses na cidade da Lagoinha, mais ou menos 1 hora de Salvador, às margens de uma BR lá, que eu esqueci o número dela, na Skin Cariol. Na época em que nós viajamos, foi assim. Eu lembro que eu estava pintando essa grade aí na frente, a gente tinha acabado de colocar essa grade, e naquela barraquinha ali em cima tinha um orelhão, e alguém ligou para lá, foi Joelma, dizendo que alguém na Skin Cariol tinha ligado para eu ir para a reunião naquela noite ainda. E eu deixei o pedreiro terminando aqui a grade, fui para casa, tomei banho e fui embora para a Skin, quase 9 da noite aqui em Bola na Rede, onde é hoje a Heineken. E lá a gente fez a entrevista e disseram assim: depois da manhã você viaja, viu? Um momento difícil de desemprego, está certo. Não deu tempo de se despedir de muita gente não, a gente viajou. E eu conheci algumas pessoas, alguns crentes. Só para encurtar a conversa, porque nós temos ainda a ceia. Um dos crentes ficou em Alagoinhas, deixou aqui a mulher e os filhos, porque encontrou uma mulher lá e ficou lá com ela. Daniel não foi assim. Eu ainda disse para ele: rapaz, isso é ilusão, tu é um cara jovem, a tua vida não é aqui, isso é passageiro, a gente veio aqui para trabalhar aqui enquanto a de Recife fica pronta. Lembra da tua filha, lembra da tua esposa, vamos embora. Ele disse: irmão, não vou não, vou ficar aqui. Sinceramente eu não sei se ele está lá até hoje, mas ele ficou lá. Porque lá era normal. A gente ficou na cidade do interior, que tinha muito bar, para não dizer outro nome, muita farmácia. Era bar, farmácia e outra coisa. Era só o que tinha em Alagoinhas. Momentos difíceis, complicados. E essa pessoa não voltou, meus irmãos. Ele viu que isso era normal. Daniel não. Mesmo sendo normal a idolatria para aquele povo, o pecado para aquele povo, Daniel disse: quero comer isso não. O crente tem que ser fiel onde estiver. Fidelidade ao Senhor. Daniel foi escravo para uma cidade idólatra. Capital mundial da feitiçaria, que não conhecia Deus. Ele mantém-se íntegro, fiel e puro diante de Deus e dos homens. A história de Daniel ainda tem muita coisa, mas eu quero chegar aqui a um ponto para a gente falar um pouquinho sobre a glória de Deus na vida de Daniel. Os irmãos lembram dessa história em que ele fala com o chefe dos eunucos e diz assim: ó, só legumes e água, a gente não quer vinho e essas comidas do rei não. E o eunuco diz assim para ele: mas eu tenho medo, se o rei descobrir,
Ele disse: vamos fazer aqui um trato. Tantos dias depois, você faz uma análise. Se a gente tiver magrinho, aí a gente come as especiarias do rei. Os irmãos sabem que depois de um tempo, salvo engano 10 dias, eles estavam de melhor aparência do que aqueles que estavam comendo as comidas que o rei mandou, para a glória de Deus. A glória de Deus na vida de Daniel. Ele ganhou a confiança do chefe dos eunucos. No versículo, eu parei no 8, mas lá no versículo 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Versículo 15, Daniel vai dizer assim, a gente vai ver no versículo 15: no fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. A aparência dele era melhor. Deus era com Daniel. A glória de Deus na vida de Daniel, ele foi aprovado com grande honra ao fim do curso. Pessoal aí que está em escola estudando, não era prova escrita não, viu? Prova oral. E não era qualquer um que ia fazer as perguntas não, era o rei. Quanto tempo? Está lá no início onde a gente leu. Durante 3 anos, estudar das iguarias, e ouviu para esse pessoal aí. 3 anos se cumprindo, Daniel está diante do rei para uma prova oral. E ele é aprovado com louvor. E ele passou a servir diante do rei, tornou-se o primeiro ministro da Babilônia. Glória de Deus na vida de Daniel. Figurou entre os maiores do grande império. Tornou-se um homem de projeção. Todo mundo quer ser importante. Todos têm um sonho. Eu queria ser comandante. Agora é comandante, viu? As agulhas negras. Os dragões da independência, meu sonho de infância. Quando eu via uma imagem dos dragões da independência, eu ficava doidinho. Só ficou uma coisa, viu? De agulhas negras só fiquei negro. A agulha não ficou não. Mas, meus irmãos, muitos crentes anseiam por posições mais altas. Mas para isso negociam valores. Vendem a consciência, se corrompem e envergonham o nome de Deus. Se não vivermos agora, honrando a Deus nas pequenas coisas, jamais o honraremos quando chegarmos nas altas posições. Se você, alguém poderia lembrar ali, seja fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Se agora, simples morador de Caetés 3, de Abreu Lima, simples irmão da Igreja Presbiteriana de Caetés 3, seja eu um professor, os outros professores que estão aqui, ou os microempresários, se a gente não honrar a Deus aqui agora, e por um acaso não existe não, pastor, mas eu estou colocando aqui, nós viemos a chegar em altas posições, nós não vamos honrar o nome do Senhor, meus irmãos. A gente tem que honrar o nome do Senhor desde já. Hoje muitos começam bem e terminam mal. São crentes consagrados até encontrar a primeira prova.
Me fez lembrar, e eu vou pesquisar para ver se foi o Fernando Mitre, da Band, porque o pastor só cita a palavra Mitre, e eu não sei se é Fernando Mitre, que era um crente fervoroso na sua igreja, e ele perdeu o irmão e em seguida o pai, há anos atrás, na sua infância, e a referência que ele diz é, quando se enterra o pai dele, ele diz que pensa assim: aqui está sendo enterrado Deus. Crentes consagrados até a primeira prova. Não sei se é ele, meus irmãos, porque só foi falado o segundo nome, Mitre. Quantos de nós não já perdemos nossos pais? Eu perdi o meu pai sem nem ao menos ter conhecido. Perdi minha mãe em 2012. Então quem perde sabe a dor que é. Nada substitui. Vamos lembrar aqui de Cláudio Duarte, as gavetinhas. Cada um está no seu lugar. O sentimento que você tem pela sua esposa é um, o sentimento que você tem pelo seu filho é um, o sentimento que você tem pelos seus pais é outro. Ninguém vai substituir ninguém. Crentes consagrados até a primeira prova, até enfrentar a primeira prova, mas depois negociam seus valores, vendem a consciência e se perdem no afã de suas paixões. Muitos nessa corrida ao sucesso deixam a sua devoção a Jesus, deixam a igreja e se contaminam com o mundo. A Babilônia passou e um novo império surgiu, mas Daniel continuou. Versículo 21, que eu iria fazer a leitura até o 21. Daniel continuou até ao primeiro ano do rei Ciro. Passou a Babilônia e Daniel continuou, servindo a Deus e com integridade. Reis subiram e desceram de tronos. Daniel continuou incontaminado. Você tem se guardado incontaminado do mundo? Eu tenho me guardado incontaminado do mundo? Você é um influenciador? Só quero deixar aqui um adendo a essa palavra influenciador. Não é de roupa, nem perfume, nem de clube. É da palavra de Deus. Você faz a diferença? Onde vive, onde trabalha, onde estuda, onde mora? A frase foi: coragem para ser diferente. Você faz a diferença? Onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você estuda? As pessoas são despertadas a conhecer a Deus também através do seu testemunho. As pessoas são despertadas a conhecer a Deus também através do nosso testemunho. Que nosso Deus nos abençoe. Meus irmãos, a graça e a paz, diante de tudo que ouvimos da parte do nosso Deus, nos resta nesse momento baixarmos nossas frontes e orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por sua palavra, porque o Senhor conservou o que Ele fez na vida de Daniel para nos ensinar nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor, te damos graças e te louvamos
queremos agradecer, Senhor, por tua palavra na boca do teu servo. Que tu usaste, Senhor, a ele para nos falar do teu poder, Senhor, da tua glória, que o Senhor é soberano e que em meio à adversidade o Senhor não abandona os seus servos, o seu povo, mas o Senhor os preserva, o Senhor os abençoa, o Senhor os restaura. Ó Senhor, ouvimos o que o teu servo falou da boca, Senhor, do teu povo lá em Babilônia, onde eles, tristes, não queriam entoar os cânticos de Sião. Mas ouvimos no Salmo 126 que o Senhor restaurou a sorte e que teu povo voltou, Senhor, te louvando, rindo, alegres, como quem sonha. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes. E eles também, Senhor, reconheciam a tua bênção e diziam: sim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E ao ouvir, Senhor, a tua palavra nesta noite, nós também nos alegramos e dizemos: grandes coisas fez o Senhor por nós lá na cruz do Calvário. Lá o Senhor nos resgatou da servidão do pecado, do Nabucodonosor que governava as nossas vidas e que nos impunha um sofrimento, separação. Mas lá o Senhor Jesus restaurou a nossa sorte e nos concedeu, Senhor, que a nossa sorte, como diz o salmista, caísse em lugares prazerosos, porque a nossa sorte é o Senhor, a nossa herança, a nossa sorte, ou aquilo que caiu como sorte para herdarmos, é a vida eterna, porque o Senhor restaurou. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, pelo teu povo, porque tu és o Deus da aliança, e a tua aliança não é quebrada, mesmo quando somos infiéis, Senhor, mas tu permaneces fiel, porque tu não podes negar a ti mesmo. E foi pelo teu nome, Senhor, que o Senhor jurou e não se arrependerá. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, te agradecemos. Faz-nos, Senhor, vitoriosos como Daniel em meio a um mundo de pecado. Ajuda-nos, Senhor, para, como falou o pregador, não sermos o luzeiro ou farol de Olinda ou de qualquer outro ponto marítimo, mas faz de nós, Senhor, luzeiros como a sarça, que refletia a tua glória e que atraía para si os teus eleitos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço ao Senhor e a você, Alcidésio, que aceitou o convite e trouxe essa maravilhosa palavra da parte do nosso Deus para nós nesta noite. E nesta hora, meus irmãos, dando continuidade ao nosso culto de adoração e louvor ao Senhor, eu quero convidar 4 irmãs para se aproximar neste momento aqui do púlpito, para nós ministrarmos a pública profissão de fé e batismo. Lembrando que 2 das irmãs foram batizadas quando criança, então não participarão do batismo, mas farão a pública profissão de fé. São elas, a nossa irmã Lívia e a nossa irmã Maria Helena. Eu peço que se aproximem. As irmãs foram batizadas na infância, não estarão sendo rebatizadas, não existe só um batismo, e nós estaremos ministrando a pública profissão de fé das irmãs. E convido a nossa irmã Judite e a nossa irmã Eliane, que estarão fazendo a sua pública profissão de fé e batismo nesta noite. Estão se apresentando para a pública profissão de fé
e para a admissão do batismo. E nós queremos dizer que estamos felizes pela decisão das irmãs e pelo que o Senhor tem feito em suas vidas. Então, neste momento, eu vou estar lendo as instruções que recebemos do Senhor sobre o que estamos realizando nesta noite. E eu peço a atenção das irmãs que estão participando desse momento e também da igreja. Ouçam com atenção. É um momento que deve também nos motivar a desejar participar dele. Aqueles que ainda não são batizados ou aqueles que batizados na infância e não fizeram a sua pública profissão de fé. O Senhor Jesus ordenou à sua igreja que os seus servos fossem um só corpo com ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também nos ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto que pela graça de Deus vocês se acham resolvidos a se unir aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto neste momento a todos que respondam com sinceridade às perguntas que passo agora a fazer. Então eu peço a todas as irmãs, tanto as que vão submeter, vão admitir o batismo nesta noite, como também aquelas irmãs que foram batizadas em sua infância. As perguntas são dirigidas a vocês e eu gostaria que vocês respondessem. Ah, pastor, a resposta é difícil. Não sou Nabucodonosor. Então, na pergunta já tem a resposta. Fiquem atentos. Vocês creem em um só Deus, que subsiste em três pessoas, a saber, o Pai, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida. Vocês creem? Sim. Cremos. Também sim, não tem problema. Vocês creem que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Veja a palavra agora, vai mudar, viu? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei ordena, tendo pecado muitas vezes por pensamento, palavras e obras? Confessamos. Vocês creem firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Cristo Jesus dá a todo o que lhe pede? Estão agora sinceramente arrependidas do mal que têm feito diante de Deus e resolvidas a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que lhes é proibido em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? Estão? Sim. Prometem, mas
que como membros desta igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Escrituras. Ok. Então, neste momento, meus irmãos, eu ainda lembro aos irmãos que nós precisamos fazer alguns comentários sobre o significado da pública profissão de fé. E eu peço aos irmãos que fiquem atentos ao que estarei lendo. A profissão de fé e as solenes promessas que acabam de serem feitas diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus e vocês prometem pertencer a Ele. No batismo, nem todas vão receber o batismo nesse momento, mas a irmã Eliane e a irmã Judite, no batismo, lá na infância, receberam Maria Helena e Lívia. Então, no batismo, Deus dá a vocês um penhor desta santa aliança. Lembra que a gente vem tratando isso? O batismo é o selo da aliança de Deus. Lembrando, no Antigo Testamento, a circuncisão, a água do batismo não pode lavar os corpos, e muito menos as almas. É antes um símbolo, e por isso vocês devem entender claramente o seu significado, ou a sua significação. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser, de nossa parte, um meio de declarar a fé, e da parte do Senhor, um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino, que justifica pelo sangue de Cristo, que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Então, o que nós vamos fazer aqui, nós também falamos no estudo aos irmãos, tanto na doutrina quanto no discipulado, que lembra Levítico 14. Isso é a manifestação de um ato que Deus já fez. Lá o leproso foi purificado, foi curado. E porque ele foi curado por Deus, sendo essa doença incurável, ele se apresenta ao sacerdote para expressar aquilo que aconteceu em seu corpo. Aqui, aquilo que aconteceu em nossas almas, a purificação. Então devemos lembrar disso. Neste momento, nós estaremos orando ao Senhor. E eu peço à igreja que me acompanhe nessa oração. Estaremos orando por esta pública profissão de fé que está sendo expressa por todas as irmãs e também pelo que vai seguir, que é o batismo da irmã Eliane, da nossa irmã Judite. Oremos ao Senhor, agradecendo ao Senhor por este momento. Senhor, te damos graças e te louvamos. E queremos, Senhor, te render louvores, bendizer o teu nome pela vida de Judite, da irmã Judite, da irmã Eliane, de Lívia, de Maria Helena, eleitas pelo Senhor, e que o Senhor tem preservado, e que o Senhor tem colocado em seus corações, porque o Senhor é quem opera em nós o querer e o efetuar. Tem colocado em seus corações esse desejo de admitir o batismo, no caso da irmã Eliane e da irmã Judite, bem como, Senhor, essas 4 irmãs se colocam aqui para diante do teu povo confessar o teu nome, diante dos homens, diante dos anjos, diante do Senhor. Senhor, te pedimos que o Senhor, que é o Deus da aliança, que as bênçãos, Senhor, do pacto do Senhor com o seu povo, sejam derramadas, Senhor, sobre a vida delas, sobre a vida de tua igreja. Senhor, faz-nos entender profundamente o que significa, Senhor, este ato que nós passamos no passado e que as irmãs estão vivenciando agora, mas que se faz presente diariamente em nossas vidas, como estava presente o pacto da aliança do Senhor na vida de Daniel e seus companheiros. E por isso, a cada dia, quer em Jerusalém, quer em Babilônia, eles recordavam e eles se colocavam disposto a seguir, Senhor, as tuas ordenanças, a tua vontade.
Nos ajuda a entender da mesma forma, Senhor, e que nesta noite todo o teu povo seja instruído, seja exortado, não só a viver, mas aqueles que não têm vivido esse momento, essa cerimônia, possam se animar, Senhor. Venha isso da tua parte, para que cada um de nós venhamos nos apresentar diante do teu povo, para o batismo e para a pública profissão de fé, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, meus irmãos, Lívia, Maria Helena, Judite, a irmã Eliane, vocês estão admitidas a todos os privilégios da Igreja de Cristo. Corram com paciência a carreira cristã e preservem a fé. Pois nosso Senhor mesmo nos exorta a cada um de nós como seus discípulos, dizendo: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A vida cristã é para ser vivida até a morte. Porque depois da morte não é que vamos deixar de vivê-la, mas estaremos vivendo com o Senhor eternamente. Neste momento eu peço a nossa irmã Judite e a irmã Eliane, venham, aqui tem o microfone, né? Venham para o lado de cá, eu estarei ministrando o batismo. Você segura aqui, meu irmão. Trouxeram uma toalha, eu não sei se é para mim ou se é para as irmãs, eu estou achando que é para mim. O irmão já quer derramar água pronta. Irmã Eliane, só passou um pouquinho aqui. Mariana, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. As irmãs aguardem só mais um pouco. Nós estaremos neste momento orando ao Senhor. Eu convido mais uma vez a igreja, juntamente comigo, intercedermos, orarmos ao Senhor pela vida dessas nossas irmãs. Oremos ao Senhor. Senhor, te damos graça, porque o batismo, Senhor, é uma representação do que aconteceu, da purificação que o sangue do teu Filho Jesus, derramado em nosso favor, ali na cruz do Calvário, purifica. O apóstolo João nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque o sangue de Jesus é a expiação pelos nossos pecados, diz o apóstolo, e não só dos nossos, mas de todo o mundo, de todos os eleitos espalhados nesta grande terra. E neste momento, Senhor, nos alegramos pela vida da irmã Eliane, pela vida da irmã Judite, que se apresentam, Senhor, para admitir em suas vidas o batismo e publicarem aquilo que o Senhor fez no seu interior, na sua alma. Senhor, abençoa, fortalece, Senhor, a fé, firma os passos do teu povo e dessas 4 irmãs que se apresentaram nesta noite, Senhor, para fazer a pública profissão de fé, para declararem que o Senhor Jesus é o Senhor de suas vidas, é o Salvador, é o seu Redentor, é o seu Deus, e prometem, Senhor, ser fiéis até a morte, como tu nos ensinas. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças e louvores e bendizemos o teu nome, Senhor, pela vida delas. E te rogo nesta noite que o Senhor desperte nos corações daqueles que ainda não são batizados, que ainda não fizeram a pública profissão de fé, o desejo. Porque tu, Senhor, é quem operas em nós o querer e o realizar. E em nome de Jesus nós te oramos agradecidos e te rogamos essa bênção para a vida de todos os teus eleitos. Amém. As irmãs podem sentar. E logo após, terminado o culto, os irmãos podem parabenizar, a cada uma das nossas irmãs. E nós estamos muito, mas muito felizes pelo dia de hoje.
e também anunciar uma outra alegria. Alegria para nós, para Jefferson, reverendo Jefferson, talvez um pouco de tristeza. Mas nós estamos recebendo por transferência o nosso irmão Felipe. E estamos muito felizes pela vida do nosso irmão, né? A alegria de um é a tristeza de outro, já disse alguém, né? Mas o Senhor vai conceder a Jefferson, não outro Felipe, mas crescimento para a igreja. E eu agradeço ao Senhor que o Senhor também tem dado a nós, enquanto ainda congregação presbiterial, esse momento de crescimento. Isso é bênção. E que os irmãos continuem orando para que o Senhor continue acrescentando ao seu povo o número daqueles que hão de ser salvos, como está escrito no livro de Atos.